Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Ezequiel 43, do verso 1 ao 6. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória de Deus, de Israel, vinha do caminho do Oriente. E a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim. Amém. Senhor, precisamos que o Senhor vivifique a palavra dentro de nós, porque a sua palavra já é vida, pois não estamos apenas na letra, mas estamos certos desta palavra, que é vida. Mas se o Senhor colocá-la vivificada dentro de nós, a cada dia seremos pessoas mais seguras ainda daquilo que o Senhor já tem revelado ao teu servo, profeta do dia, e nós estamos alimentando deste maná que não desvanece, porque estamos comendo este maná no terceiro compartimento, no Santo do Santo, onde a vida espiritual não pode desvanecer, onde não há altas e baixas na vida espiritual, mas simplesmente regozijo em sua presença. Fale conosco e nos sustente com a sua palavra. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu quero falar hoje sobre o milênio crido pelo profeta. Bom, dentro da mensagem, o sexto propósito, nós vamos comentar hoje
A partir do parágrafo 43 será apenas para iniciarmos o que são estes 6 propósitos. Não vamos esclarecer o sentido de cada um, porque não dá tempo. Vamos falar sobre outra coisa. Mas o primeiro propósito, diz o irmão Branham, que está aqui no livro de Daniel, no capítulo 9, ele diz: o primeiro propósito é para fazer cessar a transgressão. Isso é em Israel. O segundo propósito, para dar fim aos pecados de Israel, que o nosso já foi dado pelo sangue de Cristo. O terceiro propósito, para expiar a iniquidade de Israel, que a nossa já foi expiada pelo sangue de Cristo. O quarto propósito, para trazer a justiça eterna. Para nós já veio, Cristo é a justiça eterna. Para Israel tudo tem que acontecer ainda. O quinto propósito, para selar a visão e a profecia. E o sexto propósito é para ungir o Santo dos Santos. E você vê que isso tudo já tem acontecido conosco do lado espiritual. Você já tem que estar ungido no Santo dos Santos. Mas, para poder começar a nova Jerusalém, que é depois do milênio, tem que haver uma unção do Santo dos Santos. O irmão Branham disse que isso é para o milênio. Mas quando começa, ele mostra que é a nova Jerusalém. A unção. Porque essa unção é aquela que subiu. A esposa de Cristo, ela é a única que tem esta unção do Santo dos Santos. Você recebe esta unção agora. Quem não entra nos 3 compartimentos para a vida cristã, água, sangue e vida, não pode conhecer esses 3 lados do templo, que é o átrio exterior, o átrio interior, que é como aqui nós é o átrio interior. Mas atrás do véu era o Santo dos Santos. Esse é o lugar que Cristo entrou com seu próprio sangue. O sumo sacerdote tinha que entrar ali com o sangue na mão, o sangue de cordeiro na mão. Mas Jesus entrou com o seu próprio sangue, por isso o véu rasgou de alto a baixo, tornando o caminho livre para todo mundo, não só para o ministro, mas para toda a igreja, todo laico. Ninguém vai ter desculpa naquele dia de dizer: meu pastor não pregou isso. A questão é individual, era com você. O véu foi rasgado, foi para todo mundo. Antes era só para o sacerdote. No Velho Testamento era só para o pastor, mas no Novo Testamento é para a congregação toda. O véu está aberto, está rasgado. Se o pastor não entra, entra você. Véu adentro, no terceiro compartimento. Senão você não vai ficar sabendo nada do milênio. Não sabe nada. Porque tudo isso daqui é uma prefigura do milênio. O que você está vivendo hoje, onde você está estabelecido hoje, o Santo do Santo está aqui. Você está sendo ungido no Santo do Santo. O Santo do Santo é exatamente o lugar mais santo. Mais santo ainda. Que tem o lugar, que é o átrio de fora, o lugar santo, que é como vocês estão aqui, e o Santo do Santo. Era o lugar onde só o sacerdote podia entrar uma vez ao ano com uma vasilha de sangue. E foi ali que Jesus rompeu o véu, entrou com seu próprio sangue, foi tão apoiado pelo Pai que o véu rasgou de alto a baixo. Foi Deus quem rasgou o véu, para que todos nós pudéssemos entrar de graça. Não tem que pagar nada, não tem que dar oferta, não tem que pagar dízimo. Agora não sei se você entende. Entra lá, de graça. Aí depois que você entrou lá, de graça, aí você dá oferta, você paga dízimo. Não se tem que pagar dízimo nem dar oferta para entrar no Santo do Santo.
Não se tem. Só que depois que você está lá, não se pode roubar de Deus daquilo que Ele te presenteou, de colocar num lugar que o mundo não entra. Mas Ele te chamou para lá e colocou lá dentro. Aí você paga seus dízimos corretamente, dá suas ofertas corretamente, porque você já entrou. Não se paga para entrar. Entra e depois é com liberdade do Espírito, porque o Santo do Santo, aquela unção que está em você, te confiará pagar o dízimo. Muitas vezes nós não fazemos isso por falta de entrar no Santo do Santo. A hora que você entra lá, que muitos quer fazer isso do lado de fora. Não, do lado de fora você pode ficar sossegado, não precisa pagar nada. Espere entrar lá primeiro. A hora que você entrou lá, a consciência dói, o coração sente. Eu não posso ficar sem acertar minha dívida com Deus. Isso é questão entre eu e Deus. Amém. Aleluia. Bom, vou falar sobre o milênio. Não precisa falar sobre dízimo. Certo? Mas quem está ungido com o Santo do Santo, aqui hoje, já sente aquela liberdade. Nada é seu, tudo é de Deus. O que você tem, você reparte com o seu irmão. É assim, reparte, não dá o rasgado para ele, não. Reparte o que você tem. Que tem hora reparte com o irmão, mas dá o furado, dá o rasgado que você não usa mais. Aí não vai adiantar. Você tem que repartir o que tem, não o estragado. O que tem, reparta. Ele deu a vida, o que ele tinha por nós. E assim devemos dar nossa vida pelos irmãos. Amém? Amém. Muito bem. Então, nós vamos comentar um pouquinho dentro desta mensagem para vocês entenderem. Porque a unção do Santo é a última coisa que acontece dentro do milênio para a nova terra. É a última coisa. A última coisa que acontece com você é o Santo do Santo, é a sua unção que desce sobre você, do Santo do Santo, revelação dos selos, revelação dos trovões. Isso está no terceiro compartimento. Não é qualquer um que tem esta revelação. E quando isto entra em você, é a última coisa que entrou em você, que te preparou para você ir para o rapto. Para ir no rapto não tem jeito de você ir sem receber a unção que está no Santo do Santo. O dia que você for ungido no Santo do Santo, você está preparado para o arrebatamento. E essa unção no Santo do Santo não é conhecimento mental, não é intelectual das coisas de Deus. É uma vida vivida e revelada. Você tem revelação de tudo isso. Amém? Bom, eu tinha que passar isso no começo, mas eu vou começar aqui no 124. Tudo está nesta mensagem. Hoje vamos estudar ela. O sexto propósito da visita do anjo, que é muito importante. Esse aqui o profeta pregou dentro das 70 semanas de Daniel, parte 2. Tem 1, 2, 3. O 124 do sexto propósito, irmão Brana começa assim: agora observe, o 123, voltemos a Ezequiel e encontramos como ele descreve no milênio, como eles o ungirão. Ezequiel 43. Leamos um pouquinho aqui agora e vejamos o que ele vai fazer no milênio. Ezequiel 43. E agora, começamos com o verso 1 ao 6. Você pode lê-lo todo quando chegar em sua casa. Por certo, vocês os que estão anotando. Ezequiel 43. 124. Sexto para o propósito. Agora observe. Descrição do templo que será edificado no milênio. Agora, gente, no novo céu e nova terra, você não tem que preocupar, porque lá já está tudo pronto. Mas no milênio, o profeta diz, até o templo será edificado no milênio. Agora, qualquer leitor que conheça que desde Ezequiel, capítulo 40, até o capítulo 44, não é outra coisa senão o templo no milênio. Agora eu pergunto, vamos aqui perguntar. O templo no milênio será restaurado?
E o que acontecerá no milênio, para todos nós vivermos o milênio, vamos dizer que isso está acontecendo agora. Nós temos só um lado da coisa. Nós temos só um lado. O outro lado é real. Vai suceder. Isso daqui vai suceder. Entende? Porque isso daqui não é reino, isso daqui é reino espiritual. Você está entre os demônios, diabos, por todo lado. E lá no milênio não haverá diabo, demônio, não haverá nada. Somente os santos de Deus que estarão reinando. Como Adão e Eva estava lá no Jardim do Éden e o diabo estava prefigurado na serpente. Essa serpente não existirá mais no milênio. Porque lá foi para entrar o pecado, mas aqui o pecado desapareceu. No milênio o pecado desapareceu. Não haverá pecado, diz o profeta na mensagem do futuro lar. Mas eu queria apenas expor para vocês só os tópicos, para vocês verem que o irmão Brana diz que cada leitor bíblico sabe que essa descrição do capítulo 40 ao 43 de Ezequiel fala do templo. Você quer ver que todos os tópicos que temos aqui na própria Bíblia está falando do templo. Tudo que fala Ezequiel 40, ao tópico, a restauração do templo, os átrios e os vestíbulos. 40. No 41, a restauração do templo, o santuário. Ezequiel 42, a restauração do templo, as câmaras santas. Daqui diz o irmão Brana que é tudo para o milênio. 43, a restauração do templo, a glória do Senhor. 43, verso 10, a restauração do templo, o altar dos holocaustos. 44, a restauração do templo, reformas no ministério do santuário. E o 45 já muda, a repartição da terra, o lugar santo. Então o irmão Brana está mostrando que dentro do 40, capítulo 40 de Ezequiel, ao 44, fala exatamente do templo, que será levantado no milênio, e dentro deste espaço de tempo estaremos aqui juntos. Não todas as nações, não. Eu quero falar à noite sobre as batalhas, para poder esclarecer isso daqui. Porque quando estivermos no milênio, não haverá as outras nações pecadoras. Não haverá pecado como haverá nação pecadora. Não haverá pecado como o Bush pode estar ali. Não haverá pecado como o presidente Lula pode estar ali. Que é a política. Isso é para agora. Essas coisas é para agora. Agora, lá no milênio, não haverá pecado. Não haverá mulher de saia curta, cabelo cortado, essas coisas não estará no milênio. Pode ficar descansado. Lá no milênio, a coisa será totalmente diferente. Haverá um milênio. Eu vou mostrar para você, que é o irmão Brana que está mostrando aqui. Isso daqui é a crença do profeta sobre o milênio. É o milênio crido pelo irmão Brana. Ele esclarece aqui. O 124 que estamos lendo, eu vou passar já para o 125, o sexto para o propósito. Sobre a unção, ele diz: ungido esse templo para o reino milenial. Então, gente, o templo tem que estar ungido para o reino milenial. Irmão Brana está falando de 1000 anos mesmo, que haverá, e o templo tem que estar ungido. Você é o templo ungido hoje, mas Israel não tem. Israel não tem. E o milênio é o reinado e filho de Davi. Por isso que ele é filho de Davi hoje para nós. Primeiro selo 77. Irmão Brana diz: hoje ele é filho de Davi, mas para nós é espiritual. Mas haverá filho de Davi para o judeu, porque ele é filho de Davi para o judeu e não para o gentio. É para o judeu que ele é filho de Davi. Então aqui para nós só cumpre o lado espiritual, mas o real da moeda será entre os judeus. E nós estaremos lá. Entende? Como nós lemos ontem, que a festa dos tabernáculos cumpriu conosco. A 7ª era da igreja, é a 7ª festa, é a festa dos tabernáculos. Mas como existe mais um 7, além deste 7 das eras, existe o milênio, que é um 7, então haverá a festa dos tabernáculos no milênio também. Irmão Brandes, estaremos lá. Amém. Então,
O templo será ungido para o reino milenial. Eu não vou passar sobre tudo que o irmão Branham disse depois que foi ungido. Uma vez, não tem que ser ungido mais. Ainda que aquele templo caiu, ele não tem que ser ungido mais. Não tem que ser ungido mais. 130, o sexto para o propósito. Deus veio ao santuário que havia de ser ungido e foi dado a ele para que o povo viesse adorar. Assim sendo, não para ungir teu lugar santo, mas para ungir o lugar mais santo, que é o Santo do Santo. E notamos que a Nova Jerusalém é o lugar mais santo. E a unção estará sobre a Nova Jerusalém, que desce de Deus do céu. Irmãos, eu queria que vocês tivessem a luz do assunto, porque quando a Nova Jerusalém desce de Deus do céu, o irmão Branham está falando de Apocalipse 19. Agora, nessa aqui, ó. Ataviada como noiva adornada para o seu esposo, a unção estará sobre eles. Você quer ver a sequência do 131, como ele explica isso daqui? Quando numa ocasião foi ungido, isso continuou e continua até esse tempo mesmo. Porém, quando Deus estabelece o tabernáculo no milênio, ele ungirá o mais santo, porque o templo está ungido. Não importa que ele caiu, mas ele está ungido, ele não precisa de outra unção. Mas agora, no milênio, precisa da unção no lugar mais santo. Porque nós entramos no lugar mais santo, porque Cristo morreu e rasgou o véu e nós entramos. Mas os judeus nunca entraram no lugar mais santo. Então, por isso preciso de uma unção no lugar mais santo para os judeus. Vocês estão guardando? Para nós já temos esta unção hoje do lugar mais santo, porque Cristo abriu para nós, mas os judeus não creem na morte de Cristo, então não abriu para eles. Mas no milênio, então será ungido o lugar mais santo para eles. Glória. Escute aqui. Porém, quando o rei toma seu trono por 1000 anos, glória, ela está ao outro lado agora. A unção do mais santo será a última coisa que toma lugar. A unção do mais santo, porque conosco aqui foi a unção do mais santo que toma lugar. Gente, quando você aceitou a Cristo, foi justificado pela fé. Você passou pelo sangue, foi santificado pelo sangue. Mas a última coisa que aconteceu com você foi o batismo com o Espírito Santo. Essa é a última coisa que acontece para o crente, o batismo com o Espírito Santo. Assim vem através da revelação, a primeira e segunda etapa do irmão Branham. Você que caminha na primeira e segunda etapa do irmão Branham, é a mesma coisa de caminhar em justificação e santificação que não vai para o céu. Entende? Sem a terceira etapa, sem o santo do santo, sem esta unção da revelação dos trovões, ninguém vai no rapto. Ninguém vai no rapto. Porque a fé para o rapto está nos trovões. Primeiro selo 35, o irmão Branham disse, a fé para o rapto está nos trovões. E se a fé para o rapto está nos trovões, então nós temos que ter esta fé do lugar mais santo, não do lugar santo. Vocês estão me entendendo? O lugar santo é aqui, como nós aqui. Mas o lugar mais santo é atrás do véu. E o lugar mais santo na mensagem do profeta foi quando Cristo veio em 1963, 28 de fevereiro. Quando ele veio, às 18h10 até às 18h30. Esse é o lugar mais santo. Foi ali que o profeta foi comissionado, foi ali que o profeta foi arrebatado. Irmão Branham diz, eu fui arrebatado para junto com eles, naquela nuvem. Eles me tomaram e levaram para dentro da nuvem, formada por eles mesmos. 201 do sétimo selo. Ele foi para lá. E se eu não for, eu não vou também no rapto. Eu tenho que entrar dentro desta nuvem. E esta nuvem para o irmão Branham foi literal. O irmão Branham estava tirando carrapicho da barra da calça. E tirando o carrapicho, o anjo passou e pegou ele e disse, rapaz, você é meu. Você não é o sétimo? Eu também sou. Então vamos subir. Vamos para lá, o seu lugar é lá em cima.
sobe aqui e te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois das eras que você já pregou. Sobe aqui. E ele foi levado para estar naquela nuvem de anjos. Bom, o que eu estou falando está dando a mensagem. Fui arrebatado. Então, se eu não for arrebatado para aquele lugar, como que eu vou saber de novo céu, nova terra, de milênio? Gente, a pessoa precisa estar ali dentro. Ela tem que ter a mesma revelação que o profeta teve, a mesma comissão. Cada ministro tem que ter a mesma comissão. Se lá no tempo de Moisés, irmão Branham mostra que o ministro precisa estar naquela coluna de fogo, naquela sarça ardente, senão ele não é o ministro, ele precisa estar na sarça ardente, senão não é o ministro para o povo. Assim também, se nós não estivermos dentro daquela nuvem de anjos, não somos ministros para o povo do rapto. Somos ministros, mas não para o povo do rapto. Porque ministro o povo é nas denominações. Mas ministros para o povo do rapto tem que estar naquele lugar. Hoje não é estar na sarça de Moisés, mas é estar onde Deus manifestou no Monte Pôr do Sol. E não é questão de eu sair daqui hoje e fazer uma visitinha lá no Monte Pôr do Sol e levantar minha mão, lá no Queno Sabino, e dizer, aqui foi onde caiu a espada do rei na mão do profeta de Deus. Tem muitos pastores que foi lá e não está com a espada. Eles contam história. Aqui foi onde caiu. Sobe nos púlpitos do irmão Branham para visitar e diz, aqui foi onde saíram os maiores sermões deste século. É verdade, mas cadê aqueles sermões que saiu daquele púlpito do pregador que diz, aqui saiu os maiores sermões? Não falta, está faltando sermão. Porque não entram onde o William Branham entrou. Nós temos que entrar. O povo precisa de pastores que entram onde o William Branham entrou. Entende? Não é questão agora de aparecer uma nuvem ali, eu vou subir na nuvem. Não, é o que ele foi comissionado na nuvem, foi para ir e revelar os 7 selos. Então o pastor que entra ali, ele é comissionado por Deus também para ir e revelar para a sua igreja os 7 selos, os 7 trovões, que a igreja não sabe nada até hoje. Diga para ela o que é isso. Diga para ela onde estão os trovões, diga para ela o que aconteceu para o selo ser aberto. Abre o jogo para ela. O ministro tem que entrar lá e dizer, meus irmãos, se eu entrei lá, sabe o que acontece? É que a era tinha terminado, o cordeiro tinha saído do trono, não havia mais intercessão, não tem mais mediação, tudo já aconteceu, a coisa foi tudo revelada, porque o cordeiro até desceu no Monte Pôr do Sol. Agora o pastor tem que ter uma visita dessa, ele tem que entrar lá, dizer, eu vi isso, eu estava lá, ouvi sobre isso, mas agora vejo. Amém. Bom, isso a gente vai longe e vai fazer, né? Mas falando sobre milênio, vocês estão vendo o que é o milênio? A unção do mais santo será a última coisa que toma lugar. Então, no milênio, essa unção do mais santo é a última coisa que toma lugar, porque entra então novos céus e nova terra. Mas ali é a única coisa, diz o profeta, que toma lugar. Agora você sabe, estão falando do milênio, falando do milênio, então tem que haver agora uma ressurreição, tem que haver um arrebatamento, tem que haver 3 anos e meio de tribulação para o povo da terra, tem que haver 3 anos e meio de festa nossa, do nosso casamento com Cristo, porque nós só fomos casados, ainda não fomos para a festa. Só fomos casados, está faltando a festa. Mas casados nós já estamos. Esse daqui é o único que faz festa desse jeito. Ele casa e depois dá festa. Oh, mas parece que faz tantos anos. Não, para ele não faz quase nem segundos. É tão rápido para ele, porque nós olhamos pelo nosso horário, pelo nosso dia, e o de Deus é diferente. O que fala-se 1000 para nós, no nosso tempo, 1000 demora demais e nós vamos morrer e geração vai passar. E quantas gerações passam? 25 gerações pode ir passando e depois vai chegar o milênio. Para Deus não, 1000 anos é como um dia. Será um prazer tão tremendo que será como um dia com Deus. Amém? Mas será 1000 anos. Certo? Porque dá tempo de tudo isso. Já pensou bem? Ungir o santo do santo, irmão Branham, será no milênio. Esta unção. O 132 do sexto por propósito. Quando for levantado o tabernáculo, escuta bem, assim, os acontecimentos que o irmão Branham mostra, acompanha para você ver.
quando for levantado o tabernáculo, aí ele começa assim: a ressurreição tem vindo. Amém. Escute aqui: os judeus têm regressado. Cristo e sua noiva têm vindo. Irmão Branham está falando da descida do Apocalipse 19. Aqui. Ele não está falando agora do rapto. Ele está falando de acontecimentos que acontecem quando a noiva vai descendo, que é a esposa de Cristo. Cristo e a sua esposa têm vindo. Os judeus, os 144 mil, estão selados. Agora, hoje eles não estão selados. Os 144 mil só retornaram para a sua pátria, mas eles ainda não estão selados. A mensagem de Moisés e Elias trará uma pregação para eles da era da graça para os judeus. Porque a era da graça foi para os gentios, porque os judeus rejeitaram. Mas os 144 mil vai regozijar, porque ele é o Benjamim que vai receber esta mensagem da era da graça. Diz o próprio profeta nestas mensagens das 70 semanas. Ele diz: é a era da graça para os judeus, porque para os gentios a era da graça terminou quando o tempo acabou, em Apocalipse 10, 6. Alguém pergunta: mas espera lá, eu nasci depois, não importa o tempo que você nasceu. Ele já te redimiu e te salvou antes da fundação do mundo. Você fica preocupado: ah, mas eu nasci depois, como que pode? Se terminou, estou perdido. Não estou perdido não, eu já era salvo. Antes de eu vir em carne, eu já era salvo. Antes de eu nascer, antes de eu ser gerado por minha mãe e meu pai, eu já era salvo. Agora eu tive meu tempo aqui na terra para eu provar que eu era mundano, mas que eu vim da eternidade e fui arrastando até chegar lá. Assim como lá na predestinação, genes, saiu milhões de genes do meu pai. Milhões de genes. Só que tem uma coisa: eu fui teimoso. E eu entrei no óvulo da minha mãe. E havia 499 milhões que naquela hora morreram quando eu entrei. Todos eles foram escusos quando eu entrei, porque esta foi a predestinação. Eles morreram. Então assim, 2 entraram em Canaã e 1.998.000 morreram. Mas 2, Josué e Caleb, foram teimosos. Nós vamos entrar, subamos e possuamos a terra. A mesma coisa agora. O Cordeiro já saiu do trono, mas eu, genes, você, genes de vida, vida eterna, rompeu tudo isto e provou. O tempo acabou, tudo acabou, mas eu pertenço a Ele. Amém. As pessoas não regozijam porque não querem. Aquele regozijo do capítulo 5, quando o Cordeiro tomou o livro, aquele regozijo, eu estava gritando lá. Eu estava gritando, e sabe aquilo? Era na eternidade primeiro. Depois foi na visão de João. E depois foi no cumprimento, quando William Branham pregou os selos e eu gritei outra vez. Então, eu estou gritando desde a eternidade. Aleluia. Bom, então o irmão Branham está posicionando a coisa aqui, ó. Cristo tem vindo. Os judeus, 144 mil, estão selados. O milênio tem tomado lugar. Haverá uma unção quando o lugar mais santo será ungido. O santo, santo dos santos, e o mais santo, e o lugar mais santo é o santuário onde vive Deus entre os querubins. Se você souber o significado do lugar que você está, se o lugar mais santo é onde vive Deus com os querubins, e você está na terceira etapa do ministério do profeta e não na segunda, tem gente que vive até a segunda etapa do irmão Branham, então não sabe nada do Deus, de Deus e dos querubins, da presença de Deus. Os 7 trovões está na terceira etapa, onde vive Deus com os querubins, e é ali onde está o eleito, o predestinado, o lugar mais santo. Nesta ocasião, Cristo se estabelecerá, está falando do milênio, gente, que vai acontecer, não é questão do milênio agora não. Eu poderia voltar ali e ler para você perguntas e respostas sobre os selos, quem sabe vai dar tempo, para te mostrar isso, que não é agora, o milênio não é agora. O irmão Branham diz, não, você está errado. É o irmão Branham que diz,
O rapaz fez, mas eu fiquei sabendo que o milênio é agora. Ele disse, não, você está enganado, vamos entrar para nós conversar sobre isso aí. Mas ele já estava posicionado. Esse negócio de milênio hoje, desde o tempo de Mombrana, ele já pregava e cria que o milênio era no tempo de Mombrana. E que o milênio era lá em Kentucky, Jeffersonville, no pôr do sol. E o Mombrana, que nasceu naquela cidade, diz, eu não sei nada disso não. Te falaram que é assim? Eu não sei nada disso. Se o homem que pregou a mensagem disse que não sabia nada que estava acontecendo lá, e depois foi explicar para ele como que era o milênio, mas tem gente que você pode explicar que a cabeça dele não vira. Essa doutrina está até hoje. Agora chegou no Brasil também? Até hoje? Bem, 132, estou lendo aqui ainda o sexto por propósito. Cristo se estabelecerá no lugar mais santo com a unção sobre ele, e eles não necessitarão do sol ali como o cordeiro, no meio da cidade será a luz. O sol nunca se porá nesta cidade, como acostumava dizer o tio Jim. Vamos fazer do jeito que o Mombrana colocou. Você tem que colocar, não pensar que o Mombrana enrolou as coisas. Mas Mombrana já está mostrando com respeito a esse milênio aqui, porque já está chegando no momento do novo céu e nova terra. Então ele mostra tudo isso aqui, o sol nunca se porá nessa cidade. E se você for na Bíblia para ver quando é que o sol nunca se porá, é no novo céu e nova terra. Certo? Como costumava dizer o tio Jim, e nunca se porá, porque Cristo será essa luz, o ungido. O rei virá e tomará seu trono para reinar por 1000 anos. Amém? Não é apenas nós cremos, milênio é um espaço de tempo. Sim, é um espaço de tempo. Com Deus é um espaço de tempo, porque não é 1000 anos como eu estou aqui, nesse sofrimento, em dor, em cansaço, em problema. Não. Até o irmão Branco diz que no milênio tudo será consertado, até os casamentos que são tortos, no milênio será consertado. Tem gente que já está querendo consertar o casamento, aqui o irmão Branco diz que é no milênio. E tem uns que já querem consertar agora o casamento. Diz, não, é no milênio. No milênio será consertado. Não espanta não, não espanta não. Mas no milênio, talvez você terá uma surpresa. O casamento é consertado. Alguém diz, será que vai converter meu marido, converter minha mulher? No milênio será consertado. Tudo será consertado. O irmão Brana deu graças a Deus, ele disse, com a pessoa que eu vivi, a primeira esposa morreu, ele casou a segunda vez, a segunda esposa, e quando ele teve o sonho daquele lugar, as duas estavam lá. As duas estavam lá. A do irmão Brana estava. O resto agora é reticência. As do irmão Brana estavam. Mas no milênio será tudo consertado. Só no milênio vai ter aquele inferninho que tem no lar de briguinhas. Aí todo mundo fala, então, se Deus quiser, lá no milênio será consertado. Aí você olha de lado, você aqui outra vez no milênio, me dando problema? Será consertado, não estará no milênio não, filho. Marido que dá problema para a mulher, não estará no milênio com ela não. Mulher que dá problema para o marido, que não respeita, que não reverencia, não estará com ele no milênio não. E ela não estará no milênio com ele, nem ele com ela, não. No milênio será consertado. Agora, por que será consertado? Porque para subir, já foi consertado. Para subir, entrou, a mulher entrou no Santo do Santo, o homem ficou lá no mundo. O homem entrou no Santo do Santo, a mulher dele ficou lá no mundo. Depois, lá vai viver junto. Que jeito? Vamos aproximar mais? O homem entrou no Santo do Santo, a mulher ficou no lugar santo. Não tem jeito, irmão, depois de estar no milênio junto. Você sabe que essa mensagem já traz esta separação aqui. Dois estarão numa cama, um será tomado, outro será deixado. Do jeito que a coisa está hoje, que você foi tomada, ou foi tomado, e o outro foi deixado para o mundo, foi deixado para as trevas, foi deixado para fazer aquilo que o mundo quer, e você foi tomado. Você tem que perceber, já é omisso. Já não tem jeito de pensar igual, já tem que lutar para poder, mas eu tenho que servir a Deus aqui na terra, eu tenho que manter meu casamento, não tem que tentar consertá-lo aqui não.
Vou consertar, vou largar dessa e casar com outro. Não, largar desse e casar com outro. Também não, não se conserta casamento aqui na terra. Piora mais, mas no milênio será consertado. Aleluia. Você já pensou bem, aquele homem que dá um problemão para a mulher, que a mulher que dá um problemão para o homem, chega no milênio, dá uma olhada, lá vem minha querida ali. Meu Deus, outra vez? O que ela vai fazer aqui nesse milênio comigo? Ele está aqui outra vez. Foi muito bom viver na terra, porque amávamos um ao outro, mas desse jeito aqui outra vez. Ah, meu Deus. Amém? Amém? Vocês estão entendendo? Aleluia. Então, o rei virá e tomará seu trono para reinar por 1000 anos. Irmão Branham cria num reinado de 1000 anos. Não vem me dizer que o irmão Branham cria apenas em um espaço de tempo. Ele falava espaço de tempo porque o milênio ainda está no tempo e é um espaço do tempo. Milênio é um espaço de tempo, não é eternidade, milênio. É um espaço de tempo. A eternidade é novos céus e nova terra, lá é a eternidade. É o que você vive hoje na sua alma, na eternidade. No 8. É ali que você vive. Porque a igreja saiu da 7ª era para receber o Espírito Santo, que está exatamente posicionado no 8º. Ali está o Espírito Santo. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. E aí o Espírito Santo entrou, quer dizer, a eternidade entrou em você. Amém? Amém, meus irmãos? Bom, hoje eu vou ocupar meu horário todo hoje. Não tem jeito. Agora é a noite, para poder falar sobre essas coisas. Então, vamos ver mais alguma coisa que a gente tem aqui, que vai nos ajudar. Temos mais alguns parágrafos, do 130 ao 132, eu já li. Tem o 135, que ele mostra... O 134 ele mostra também a cidade descendo do céu. Já não haverá luz solar, porque o Cordeiro que está no meio da cidade será a luz, ele guiará o seu povo à vida eterna, haverá 2 árvores em cada lado do rio, e elas serão para a cura da nação. Isto é, esse ungido que virá, a santa cidade, descendo de Deus do céu à terra. Agora, eu quero chegar lá, 135. E o irmão Branham está lendo Isaías 65. Vamos acompanhar o irmão Branham em Isaías 65 e não vamos dizer que o irmão Branham enganou. Vamos dizer que tudo está sendo posicionado aos poucos. Isto era durante o tempo do milênio, quando o mais santo é ungido. É durante o milênio, quando o mais santo é ungido. Aí ele vem com a escritura, porque eis que eu crio novos céus, nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. E exatamente no milênio, quando o mais santo é ungido, e essas coisas terminam, você esquece daquelas coisas, porque agora entra novos céus, nova terra, depois do milênio. Olha aqui, o que é unção, irmão Branham chega a dizer, é o gozo do Senhor. Você tem unção, você tem o gozo do Senhor em sua vida. O 138, deixa eu ver, ao 139, isso aqui é importante. Guarde bem para você ver. Em Apocalipse 19, a noiva e o seu noivo, o rei poderoso, depois de estabelecido o milênio, Cristo regressa com a noiva. Se você ler Apocalipse 11, verso 15, aquela trombeta, a 7ª trombeta, tocou. E diz, os reinos do mundo se tornaram de nosso Senhor e do seu Cristo. É um anúncio para o capítulo 19 entrar em cena. Olha para você ver. É um anúncio porque é final de milênio. Olha aqui, os reinos do mundo se tornaram de nosso Senhor e do seu Cristo. Final de tribulação, porque esses profetas estarão aqui na tribulação, pregando para a salvação de 144 mil judeus, e ele vai ter esta mensagem, que o milênio está vindo. Ele diz, o milênio, os reinos do mundo se tornar de nosso Senhor e do seu Cristo. Amém. Agora você pensa que Jesus vai chegar lá na Casa Branca, nos Estados Unidos, e reinar? Você pensa que Jesus vai chegar aqui em Brasília e reinar? Não, não é assim não. Os reinos do mundo se tornarão dele, porque não terá nenhuma pessoa do mundo para ele reinar sobre elas, não.
porque não tiveram o reinado dele espiritual sobre eles. Então eles não estarão com ele no seu reinado. Estão me entendendo? Amém? Será que vocês entendem mesmo? Será que entendem? Muito bem. 138. O sexto para o propósito. Ele está falando aqui sobre a rama de Davi. Ele tem todas as escrituras, irmão. Você tem que ler, se você tem essa mensagem, leia em casa. Agora, logo que aparece esta noiva, que é a esposa, depois das 70 semanas, a noiva aparece em Apocalipse 19. Irmãos, ainda falta 3 anos e meio para as 70 semanas cumprir. A última semana foi partido em 3 anos e meio no tempo de Jesus e ficou 3 anos e meio agora para a tribulação, da última semana das 70 semanas de Daniel. E falta 3 anos e meio, falta a última semana. Escuta aqui, quando é que a noiva vai descer? E logo que aparece essa noiva, depois das 70 semanas, a noiva aparece em Apocalipse 19. Se nós falarmos que a noiva está aqui, hoje, com Apocalipse 19, nós estamos errados. Porque é depois do cumprimento das 70 semanas, e ainda falta 3 anos e meio de tribulação para completar as 70 semanas que é para o seu povo judeu, não para nós. Amém? Então não tem capítulo 19 hoje cumprindo na terra. Capítulo 19 de Apocalipse é a terceira vinda do Senhor, não a segunda, é a terceira vinda. Você quer marcar? Está no quarto selo 121 e 126. É a terceira vinda, quando será Deus Emanuel, a palavra encarnada num homem, outra vez, como filho de Davi. Amém? Vocês estão entendendo isso? Vou repetir outra vez. 138, sexto para o propósito. E logo que aparece esta noiva, depois das 70 semanas, a noiva aparece em Apocalipse 19, versículo 1 ao 16. Ela chega com o seu noivo, que é com o seu esposo, o Rei poderoso. Aí que vai começar o milênio. Ela vai descer e chegar com o seu rei, porque ela vai subir no rapto. Será que esse povo que crê que tem um milênio, não há um rapto também, não? Haverá um rapto primeiro e você subirá. Haverá um período de ser transformado de mortal a imortal, do corruptível ao incorruptível. Haverá esse tempo ainda. Hoje estamos vivendo esse tempo na alma, mas haverá esse tempo para o mortal. Esse corpo mortal se revestir da imortalidade. 1 Coríntios 15. Prova isso. Então, quando ele diz assim, ó, ela chega com seu noivo, o Rei poderoso. Que ela já é casada, então ela chega com seu esposo. Quando? Ele diz aqui, Apocalipse 19. Ela está descendo. Não é a Nova Jerusalém. É Apocalipse 19, aí onde vamos posicionar as duas batalhas à noite. Para vocês notarem melhor. Leiamos. Parte disso, de todas as formas. Aqui é onde a noiva virá. Depois disso, logo depois de estabelecido o milênio, então Cristo regressa com a noiva. Estabelece o milênio, Cristo regressa com a noiva. Agora, quando ele regressa com a noiva, aí vocês, lendo Apocalipse 19, vocês vão ver que ele estará trazendo uma batalha naquela hora, para poder estabelecer esse milênio aqui com sua esposa. Isso acontecerá em capítulo 19. Você pode ler no capítulo 19. O parágrafo 140, que era, ele está falando, olha aqui, Apocalipse 19, e seguiu no exército do céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, glória, aqui vem ele. E da boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém?
Agora ele é rei dos reis para quem? Para nós hoje. Ele é rei dos santos para nós hoje. Mas quando ele vier em Apocalipse 19, ele é rei dos reis. Não haverá mais rei. Ele é o superior. Ele é o supremo. Rei dos reis. 140, o sexto propósito. Que era, seu povo o acabava de coroar rei dos reis e senhor dos senhores. Como que se coroa Jesus? Irmão Brando diz, quando a igreja sobe, ela coroa Cristo como rei dos reis. Nós somos a coroa de Cristo. Amém? Aleluia! Glória a Deus. E aí ele diz aqui, ó, seu povo acaba de coroar como rei dos reis, senhor dos senhores, regressando a seu templo santo, ungido com a presença de Deus para viver e reinar durante o milênio com sua igreja. Amém. Essa é a crença do profeta sobre o milênio. Certo? A aparição com o poderoso rei para tomar sua posição. A seu lado, o novo templo real ungido. Agora você sabe que você é esse templo ungido. Você foi ungido com o Santo dos Santos, que é o mais santo. Você foi ungido com a palavra do dia. E você desce, porque subiu no rapto, e desce para o milênio. As pessoas já creem que quando descer vai ser para o novo céu e nova terra. O irmão Brando está dizendo aqui que Apocalipse 19 é o milênio. Ele está descendo para o milênio com sua igreja. Está escrito aqui. Está na mensagem, isso é claro. As pessoas tomam parte da mensagem e não conseguem ver isso daqui como é. Existe um milênio natural, um milênio físico. Haverá um milênio físico. E esse milênio físico, não estou te dizendo que nós teremos corpos mortais, porque o nosso corpo será transformado num abrir e fechar de olhos. Os corpos dos ressurretos serão corpos que também não podem morrer mais. E estaremos reinando esse 1000 anos, que Adão e Eva não ficou ali limpo, se sujou. Nós vamos ficar 1000 anos de completa paz, sem política, sem sexo, sem adultério, sem mentiras. Nós estaremos ali. O sexo foi dado para a procriação desse lado de cá. Quando você vence o adultério do lado de cá, você pode partir para o lado de lá. Mas se não vencer do lado de cá, você não está preparado para ir para o lado de lá, porque esse lado que você vive é para te preparar para ir para o outro lado. Amém. Amém? Aleluia. Aí ele diz agora o propósito sextuplo de Apocalipse 6:1, Apocalipse 19:21 é cumprido. Ele diz que aí é cumprido esse propósito sextuplo também, que Apocalipse 6:1 e Apocalipse 19:21 será cumprido nesse tempo. Agora, para encerrar, deixa eu ver outra parte aqui, porque não vai dar para mim prosseguir no que ele fala sobre os 7 selos aqui, que essa mensagem é pregada antes da revelação dos 7 selos. Tem ainda o que acontece antes que Jesus venha à terra, 144. O ama você? Amém? Você ama Jesus? Pode você se dar ao luxo de perder o céu? Estamos no tempo do fim. O que vem ele fazer? Qual será a primeira coisa antes de que Jesus venha à terra? Qual será a primeira coisa? A igreja será o quê? Raptada. O irmão Branco está posicionando. Antes de Jesus vir à terra é para milênio. Então a igreja será raptada. Virá Jesus à terra. É como alguém pensa. Ele diz que não é. Virá Jesus à terra e caminhará pelos arredores da tumba, estreitará mãos com papai e mamãe e falará com todos nós aqui e subirá? Não. Como será? Dizemos isto a vocês pela palavra do Senhor. Nós os que ficarmos, nós os que vivermos e permanecermos até a vinda do Senhor, não precederemos ou não estorvaremos aqueles que dormem, porque a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo se levantarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos tomados juntos com eles para encontrarmos com o Senhor nos ares. Amém? Glória a Deus. Isso aqui é diferente de Efésios 2.
quando nós fomos vivificados com Cristo. Vivificados com Cristo foi parte espiritual. Isso daqui é arrebatamento literal. Há um arrebatamento literal, como há um milênio literal. Não teremos que trabalhar, que cansar. Assim diz o profeta: a nação trabalhará. A noiva não, a esposa estará no palácio com o rei e a rainha. Amém? Aleluia. Seremos levantados no momento, num piscar de olhos. Isso termina a era da igreja. Então, aqui embaixo na terra, Deus começa a tratar com os judeus. Quando termina, que dá o rapto, que você sabe, isto é a outra parte, que a era termina com o rapto. Então aí começa a grande tribulação, porque Deus começa a tratar com os judeus e haverá 2 profetas ali. Outra parte, para nós encerrar, que está chegando aqui ao finalzinho, a igreja sobe e Deus começa a tratar com os judeus. É importante a igreja subir e Deus começar a tratar com os judeus. Então a igreja ainda não subiu. Agora, o que Deus fez com os judeus? Ele chamou, através da festa das trombetas, quando o irmão Brano pregou, ele disse que aquela sexta trombeta chamou Israel para a sua terra. Mas ele ainda vai tratar com Israel depois que a igreja for arrebatada para o céu. Amém? Aleluia. 147, para nós finalizarmos. Israel é uma nação, mas ainda não tem adoração no templo. É uma nação Israel. Desde o tempo do irmão Brana. Ele diz só que não tem adoração. E precisa haver adoração. E para haver adoração no templo, quando eles... Hoje eles querem, eles davam tudo pela adoração no templo de Salomão. Eles davam tudo pela adoração no templo quando Jesus esteve na terra. Eles olharam pela matéria, pelas pedras. E Jesus mandou eles tirar os olhos de tudo aquilo, porque o templo de Salomão apontava para o corpo do Senhor Jesus Cristo naquele dia, que era o templo de Deus, onde eles deveriam adorar ao Senhor. Hoje o lugar de adoração é na terceira etapa. É o lugar que você adora ao Senhor, é crendo que o Senhor desceu do céu com o livrinho aberto e não fechado, não com 6 selos somente, mas o Senhor, que é o anjo forte, desceu do céu em Apocalipse 10:1, com 7 selos abertos, porque o livrinho estava aberto, inclusive o 7º selo. Amém. Deixa eu encerrar aqui. Se já veio aqui, eu nem vi alguém chegar com papel aqui, viu? Eu nem vi. Estou perdidinho então aqui. Que é isso, irmão? Dá tempo? Não. Eles são agora uma nação reconhecida. É isso correto? Porém ainda não tem adoração do templo. E quando eles estabeleceram a adoração do templo, a igreja se haverá ido. Deus estará tratando com os judeus como uma nação, e então quando eles são trazidos a essa confederação, Roma o romperá na metade do 70º ano, ele diz aqui, 3 anos e meio, ele romperá esse pacto com eles e fará com que a abominação que faz desolação se multiplique até a consumação. Então ele tomará tantos protestantes como judeus e os perseguirá, e nesse tempo esses 2 profetas se levantarão e amaldiçoarão a terra. E já está falando do tempo da tribulação. Para que não chova durante os dias de sua profecia, e eles farão descer fogo do céu e tudo mais. Vocês esperem. Temos um montão aqui armazenado para aprendermos. E aí ele vai. Meu Deus do céu, tanta coisa boa. Não se dá a você o privilégio de perder essas coisas. Meu Deus, isso aqui é o céu. Você não se dá conta dos privilégios sobre os quais estão vivendo. Vocês não se dão conta. 148. Houve muitos grandes homens, muitos santos, muitos milhares de homens santos que morreram em dias passados, homens cheios do Espírito, que haveriam amado haver visto este dia em que vocês estão vivendo, que vocês e eu tiremos proveito disso. Ver essas coisas, tudo aberta, revelada para todos nós. Amém? Então, o milênio crido pelo profeta é que ainda haverá um milênio. Haverá um milênio. Provavelmente eu lerei à noite, mas se você quiser marcar para completar o seu estudo, é 250 em diante. Perguntas e respostas sobre os 7 selos.
sobre os selos 250 até 283, onde perguntar para o irmão Brana se ele sabia onde estava o milênio, o presidente da audiomissão. Ele diz, não conheço nada disso. Mas eu fiquei sabendo agora, nós estamos no milênio agora, irmão Brana. Diz, não, eu não sei nada disso. Gente, como que eu vou pregar um milênio agora, se o irmão Brana diz, eu não sei nada disso? Milênio agora? Não, não é milênio agora. O milênio é um espaço de tempo, o milênio virá ainda. E ele virá exatamente no 7.000 anos. Nós estamos no 6º milênio e está na hora da igreja sair. Isso daqui são tempos que Deus tem dado de chance para o gentio, como ele falou que libertaria Israel com 400 anos, Israel saiu com 430. E com 6 milênios a igreja tem que sair da terra e já deu 6.000 anos no nosso calendário e a igreja não saiu, porque tem que cumprir os 7.000 anos, é o milênio, é outro espaço de tempo. Então é isso que nós temos que olhar hoje. Haverá um milênio na terra, 1000 anos, Cristo e sua igreja, cumprindo o que o primeiro Adão e a primeira Eva não pôde cumprir, agora o segundo Adão e esta segunda Eva cumprirá. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de ver estas coisas e crer nelas. Que o Senhor continue falando conosco e nos instruindo mais através da sua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Na manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu, ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Onde os rios descem, nos conduzirá. Ouve a voz do bom pastor. Onde verdes pastos, pertas águas há. Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Se nos montes frios um cordeiro errar, ouve a voz do bom pastor. Cristo irá buscá-lo até que eu possa achar. Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom